A previsão da chegada de um ciclone à região sul do país deixa os moradores em alerta. Um terremoto de 7,4 graus na escala Richter atingiu o sul do México hoje. Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Uma nuvem de poeira vinda do deserto do Saara atravessou o Atlântico e deve afetar a qualidade do ar nos Estados Unidos neste fim de semana. A gente começa mostrando a situação da região norte, aqui do Rio Grande do Sul. Lá em Erechim, o vento forte, olha, arrancou troncos. Pelo menos 300 casas foram destelhadas em Iraí. Uma câmera de segurança de Passo Fundo gravou o momento em que o vento derrubou uma árvore no centro da cidade. Em Sananduva, no nordeste do estado, também houve registro de destelhamentos. Várias árvores caíram e acabaram trancando as ruas. Em Igrejinha, na região metropolitana de Porto Alegre, uma cascata transbordou. A rodovia de acesso à Nova Roma do Sul foi bloqueada por causa do deslizamento de parte do asfalto. Na cidade de Gentil, teve chuva de pedra. O granizo cobriu o gramado da casa. O ciclone já matou 3 pessoas e provocou estragos em Santa Catarina e no Paraná. Estas imagens gravadas de um celular mostram telhas metálicas voando e atingindo a rede de energia em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. Um operário que trabalhava na fachada de um prédio se salvou ao conseguir entrar pela janela de um apartamento. Em Florianópolis, a ventania passou dos 90 km por hora. Telhados foram arrancados. Mais de 1,5 milhão de pessoas estão sem energia elétrica em todo o estado de Santa Catarina. Em Curitiba, mais de 80 árvores foram arrancadas pela força do vento. Esta, por pouco, não atingiu 2 carros. A Defesa Civil da capital paranaense pediu que as pessoas evitem sair de casa agora à noite. Segura aí! Olha ali! Coitado! Meu Deus, gente!
terremoto de magnitude 5,3 sacudiu Zagreb neste domingo. O tremor deixou feridos e causou danos materiais na capital croata. O tremor fez com que muitos habitantes deixassem rapidamente suas casas para se reunir nas ruas. A torre da catedral no centro histórico de Zagreb e as fachadas de vários edifícios foram danificadas. Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo, o epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 7 quilômetros ao norte de Zagreb. O terremoto também foi sentido no sul da Áustria e na Eslovênia. As autoridades recomendaram que as pessoas permaneçam nas ruas, mas evitem aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus. Um terremoto de 7,4 graus na escala Richter atingiu o sul do México hoje. Pelo menos 4 pessoas morreram e o alerta de tsunami foi dado. O epicentro do tremor foi no estado mexicano de Oaxaca, onde o asfalto ficou partido. Nas ruas, centenas de pessoas tentavam se manter seguras. Na cidade do México, capital do país, os pacientes de um hospital precisaram ser levados para uma praça. A população ainda se assustou com prédios rachados. Nessas imagens feitas pela brasileira Roberta Ferro, o prédio balança como se fosse de brinquedo. Diversos países do planeta puderam acompanhar neste domingo um raro fenômeno astronômico, um eclipse solar anular, o chamado de Anel de Fogo. O verão no hemisfério norte começou de forma especial este ano. O dia virou noite em algumas regiões, dando a impressão de que o Sol e a Lua trocaram de lugar. Na Índia, o fenômeno teve início às 10h20 da manhã e atingiu o pico ao meio-dia. O eclipse solar anelar acontece quando a Lua, a uma maior distância da Terra, bloqueia a luz do Sol, mas não completamente, resultando em um anel de fogo ao redor do satélite. Um espetáculo que pôde ser visto em 14 países na África e na Ásia. Em Taiwan, admiradores se prepararam com máscaras e telescópios, já que não devemos olhar diretamente para o Sol a olho nu. Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Alguns deles, como Somália e Paquistão, decretaram estado de emergência. A infestação é considerada a pior dos últimos tempos. Pela primeira vez, a praga se aproxima do Brasil. A nuvem de gafanhotos que avança pela Argentina desde maio, tendo como origem o Paraguai, onde destruiu lavouras de milho e mandioca, ameaça plantações em uma região argentina que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. As nuvens não são formadas no Brasil desde a década de 1940. Autoridades argentinas informaram que 1 quilômetro quadrado de nuvem pode conter cerca de 40 milhões de insetos, com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que 2.000 vacas poderiam comer no mesmo período, ou 350 mil pessoas. A ameaça acontece também em outras partes do mundo. No final de maio, enxames de gafanhotos afetaram o Paquistão e ainda engoliram 35 mil hectares em partes do oeste e centro da Índia. Foi a pior praga de gafanhotos da história recente na região, que causou bilhões de dólares em danos e levou a temores de escassez de alimentos a longo prazo. No leste da África, os insetos, vistos desde dezembro, já destruíram dezenas de milhares de hectares de terras agrícolas no Quênia, Somália e Etiópia, ameaçando o suprimento de alimentos na pior invasão de gafanhotos em 70 anos na região. Os cientistas dizem que o clima irregular associado às mudanças climáticas criaram condições ideais para que os insetos aumentem em números não vistos em um quarto de século.
Outra situação que vem chamando a atenção do mundo diz respeito a uma enorme nuvem de poeira do deserto do Saara, no norte da África, que viajou 10 mil quilômetros pelo Oceano Atlântico, encobriu áreas do Caribe e transformou o céu azul em uma névoa marrom, provocando avisos de saúde em toda a região. A nuvem de poeira segue em direção a outros países da América Central e também para o sul dos Estados Unidos. O fenômeno também deve atingir o Brasil, mas com menor intensidade. Prédios escondidos por uma névoa. A Havana, a capital de Cuba, foi atingida em cheio pela nuvem de poeira. Ela percorreu mais de 8 mil quilômetros. Do deserto do Saara, chegou a Porto Rico, San Juan, e em seguida subiu até Cuba. Ela é chamada de nuvem de poeira Godzilla e acontece quando ventos quentes sobre o Saara levantam a areia do deserto africano. O fenômeno acontece todos os anos, mas acabou se intensificando em 2020 e se tornou uma das maiores tempestades a atravessar o Oceano Atlântico em décadas. É tão grande que pôde ser visto do espaço.